Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Olha, cada vez que uma pessoa fala pra mim que o Bolsonaro, ele não é corrupto, cai um cabelo da minha bela cabeça. E aí? E aí você imagina, né? Por que tá assim? Aí você consegue imaginar, entendeu? Porque a essa altura, nós estamos no dia 28 de julho de 2023. A essa altura ainda tem gente achando, não, Bolsonaro não é corrupto. Não é. Tá? E a quantidade de escândalos que surgem é uma coisa impressionante. Hoje nós vamos falar sobre essa situação que envolve a Micheque e essa empresa milionária que pagava a Micheque no Purfo. Você sabe que é Purfo ou não? Você sabe que é Purfo, Lorenzinho? Não. Purfo é por fora. Pagava por fora, entendeu? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. A gente vai falar sobre coisas importantes aqui também em relação ao CID. E aí você vai perceber como é que as coisas funcionam aqui neste país bolsonarento, nesse outro país, tá? Daqui a pouquinho eu vou trazer para você essas informações e detalhes, mas antes eu quero colocar algumas informações que a cada uma dessas informações eu vou colocar na edição uma salva de palmas, que simboliza você bater palma. Eu vou bater palmas para você, certo? A primeira informação: Brasil cria 1 milhão de vagas formais no primeiro semestre, queda de 26% sobre o mesmo período de 2022. O que significa isso? Brasil, governo Lula, cria 1 milhão de vagas em relação ao mesmo período de 2022, governo Bolsonaro. Então, você consegue entender a diferença? Então, palmas! Porque em junho foram abertos 157 mil postos de trabalho com carteira assinada, um recuo de 44,8% ante igual mês do ano passado. E tem uma informação adicional sobre essa situação aqui. Nós temos uma questão, esse é um ponto principal, de queda do desemprego. Aqui no Metrópolis, desemprego recua 8%. Esta é a menor taxa para junho desde 2014. O que significa isso? Significa que nós estamos, pela primeira vez, depois de 10 anos quase, voltando às taxas de desemprego que nós tínhamos antes do golpe. Esse golpe asqueroso contra Dilma Rousseff. Você consegue entender ou não? Informação, segundo dados do IBGE, o desemprego no país atingiu 8,6 milhões no trimestre, encerrando em junho uma queda de 1,3 ponto percentual ante 2022. Então, essa questão palmas. Temos que aplaudir. Vamos aplaudir. Temos que aplaudir, porque afinal de contas, a gente está começando a retomar um pouco os índices. Eu tenho mais informações boas para você, mas eu tenho que fazer aquela lembrança fundamental do nosso trabalho, que é o like. Eu tenho que lembrar. Se eu não lembrar, você esquece. Eu tenho que falar, dê o like no vídeo e se inscreva no canal. A sua inscrição é fundamental. A gente tem a meta de chegar ao 500 mil de inscritos. Você sabe disso. É a nossa meta, 500 mil. A gente está muito perto de chegar lá. 4 mil. Pouco menos de 4 mil. E se você se inscrever, a gente vai chegar. Então se inscreva. Metade das pessoas que acompanham os vídeos do canal não são inscritos do canal. Então se inscreva, por favor. Tá bom? Faça isso agora aí, dê essa força para o nosso trabalho. Uma informação fundamental para a gente entender o que é o agro no país. Porque o agro, quando o Lula falou, o agro, uma parte do agro é fascista. Sim, é sim, e é mesmo. Aí todo mundo, o Lula está falando mal do agro como um todo. Não. Tem uma parte do agro que é responsável real pela importância do agro no Brasil, que não faz parte desse agro fascista.
que é exatamente a agricultura familiar. E essa informação aqui da Agência Brasil, ela traz questões que eu considero fundamentais. Olha isso aqui. A agricultura familiar é a 8ª maior produtora de alimentos do mundo. Se a agricultura familiar fosse um país, seria o 8º país do mundo. Essa informação é do anuário da CONTAG, que mostra o trabalho no campo na produção agrícola, agricultura familiar. A gente está falando aqui de uma agricultura que não é a dessa agricultura aí dos grandes latifundiários, é bem diferente. Então palmas para essa informação. Porque aí são informações positivas. Você quer mais uma? A última, tá? A última. Porque é sexta-feira, a gente tem que estar feliz, a gente vai ficar chateado daqui a pouco, mas agora uma informação pra gente ficar feliz. Desmatamento na Mata Atlântica cai 42% no país nos primeiros 5 meses do ano. Área desflorestada total foi de 7.088 hectares contra 12.166 hectares registrado em qual período? No período de qual governo? Gente, olha isso aqui. Com o Bolsonaro, 12.166 hectares destruídos. Com Lula, 7.088. Então, essas informações que a gente traz aqui é para você distribuir aí nos seus grupos de WhatsApp, desse pessoal que fala a respeito do Bolsonaro e fala com alegria, né? Que fala com felicidade, fala, nossa, o Bolsonaro... com Bolsonaro é que era bom. Mas no tempo do Bolsonaro é que era bom. Aí você coloca para ele, fala, temos aqui algumas comparações. Olha como é que era o desmatamento. Olha como é que era o desemprego. Isso porque nós não estamos colocando as questões econômicas que nós já falamos em outras ocasiões. Agora, ainda está elogiando o Bolsonaro? Então presta atenção nessa informação. Planalto, sob Bolsonaro, escondeu projeções de casos e mortes na pandemia. Você consegue ver o quanto é vagabundo esse sujeito? É um canalha. Por isso, somente por isso, na minha opinião, Bolsonaro já tinha que estar preso há muito tempo. Veja bem, mais de 1.000 relatórios... Gente, mais de 1.000 relatórios da ABIN e do GSI ficaram sob sigilo. O que acontecia com esses relatórios? Eles alertavam sobre a alta da Covid-19. Falava sobre crise política e sobre vacinas. Então a ABIN, 1.000... Gente, é 1.000 relatórios. Isso daí, se for colocar um relatório por dia, dá quanto tempo aí? Se tem 365 dias por ano, dá mais de 2 anos. Todo dia, você imagina, mais de 2 anos, todo dia um relatório alertando sobre o problema da Covid-19. O Bolsonaro, com muito perdão do termo, que é um termo chulo, mas o Bolsonaro cagou pra isso. Cagou. Falou, não quero saber. Nisso daí. Não tô nem aí, nisso daí. E os caras avisando, os caras falando, olha, rapaz, problema da Covid aí tá grave, morte. Então, me assusta ver as pessoas ainda defendendo o Bolsonaro em meio a uma situação como essa, entende? Porque falta de avisar não foi, mas a gente tá falando aqui desses relatórios da ABIN, mas olha, quantas pessoas de formas variadas avisaram, quantos órgãos, quantas instituições, foi avisado, foi dito, e esse sujeito hostilizando as pessoas na rua, vacina só se for na casa da tua mãe, aquele jeito dele estúpido, agressivo, mal educado, só se for na casa da tua mãe, e falando de cloroquina, né, que é o pior, né, cloroquina, que é um remédio que não serve para nada, em relação claro, tem a função dele, que não tem nada a ver com Covid. Então é um problema gigantesco que a gente passou. E ele precisa responder juridicamente por isso, porque são 700 mil mortos. Olha, gente, não dá para esquecer isso não. E agora tá aí essa informação para você. A gente tá com uma situação aqui sobre um militar. Essa informação saiu no UOL, tá? Militar suspeito de pagar contas de cheque depositou 70 mil reais para Cid.
Essa informação fala sobre um suspeito de sacar dinheiro vivo em caixas eletrônicos para pagar despesas de Michele Bolsonaro. O sargento Luiz Marcos dos Reis depositou pouco mais de R$70 mil para o tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Bolsonaro. Então ele pegava o dinheiro, jogava para o Mauro Cid colocava no bolso da Michele, que tem esse discurso, né? É quase uma santa, esse discurso aí. Aliás, ainda falando sobre Mauro Cid, tem aquela informação, o Ministério Público Militar, né, o MPM, ele pediu para o Exército responder por que o Cid foi fardado, um sujeito que está preso, um sujeito que vai num local para responder do ponto de vista dos crimes que ele comete e foi fardado na CPMI do golpe. E aí eles, olha, é o seguinte, a gente não deu nenhuma orientação para ele ir fardado. Pularam fora da história. Só que também não proibiram ele, que era o certo, que era o correto. Não tem nada que ir fardado lá, ele não tá falando em nome do Exército. Esse sujeito ele, nesse momento é um cara que tá preso. É um criminoso. Porque ou você acha realmente que não sendo preto e não sendo pobre, existe a possibilidade de alguém estar preso sem cometer um crime? E aí nós temos essa situação aqui, ó. O Mauro Cid movimentou R$3.200.000 em 6 meses. Isso dá mais de $500 mil por mês. Por mês. Operação, obviamente, é incompatível com o patrimônio. Quem fala isso é o COAF. O relatório do órgão de combate à lavagem de dinheiro destacou transações do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que tem remuneração de R$26 mil. Defesa diz que todas as transferências são lícitas. Sim, eu ganho 26 mil cruzeiro. E aí eu movimento R$500 mil por mês. Por mês. Não é lícito. É lícito. Opa, é lícito. Papai Noel existe. Saci. O Saci dá os pulinhos. É isso. Entendeu? É olhar na nossa cara e falar assim, vocês são uns estupidamente idiotas. Como é que vai ser lícito um troço desse? Mas tá aí o COAF falando a respeito dessa informação. Temos essa outra informação aqui, que é a do título do vídeo. Empresa suspeita de pagar contas de Michele Bolsonaro movimentou R$32,2 milhões. Segundo a Polícia Federal, a madeireira Cedro do Líbano fez repasses a auxiliar de Mauro, sempre o Cid, né? Repasses ao auxiliar de Mauro Cid, que em depoimento disse ter enviado dinheiro para pessoas indicadas pela assessoria de Michele. Entre elas, uma tia da ex-primeira-dama. Investigada por suspeita de fazer transferências para pagamentos de contas pessoais de Michele Bolsonaro e da família de Michele Bolsonaro, a empresa Cedro do Líbano, comércio de madeiras e materiais, recebeu R$16,6 milhões e desembolsou o mesmo valor, totalizando uma movimentação de R$32,2 milhões entre janeiro de 2020 e fim de abril deste ano, em movimentação incompatível com os recursos, segundo dados do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Esses dados foram entregues à CPMI dos atos golpistas. E aí, gente, a madeireira recebe esse dinheiro, depois porque a movimentação tem um valor total, porque entrou e saiu, certo? E aí duplica a movimentação, porque lógico, é assim que se faz um cálculo de movimentação financeira. E aí, por que entrou esse dinheiro? Como que saiu esse dinheiro? Por que esse dinheiro foi parar na mão da tia? Aliás, no caso da tia da Michele, nós temos aí vários depósitos, são 12 depósitos em dinheiro, tá? Os depósitos foram feitos sem dinheiro, porque o problema da familícia é isso, eles trabalham com dinheiro vivo. Então, ao que tudo indica, e pelo que nós estamos percebendo, a própria Michele está até as tampas envolvida com essa situação, que se for de corrupção, torna ela também uma corrupta.
E aí a gente precisa colocar tudo isso em pratos limpos, porque essa mulher fica fazendo discurso aí de santa, né? Quase nós põe no pedestal. Vamos pôr no pedestal porque nós temos que rezar pra ela. Vamos pôr no pedestal. Só que aí, na prática, é uma mulher que tá pegando dinheiro que a gente não quer. Eu espero que ela saiba da onde, mas a gente ainda não sabe. Dinheiro que vem de um lugar que a gente não sabe para onde e começa a distribuir esse dinheiro para familiares e para ela também, que é pagar para ela também. Ao que tudo indica, nós temos uma pessoa que, se não se cuidar, vai presa junto com Bolsonaro. É prisão de Michele Bolsonaro. Porque da onde que nós estamos falando de milhões. A gente está falando de 32 milhões de movimentação, gente. Isso é muito dinheiro. E agora nós temos essa informação, vou colocar em detalhes no próximo vídeo, sobre o Pix que entrou na conta do Bolsonaro, mais de 17 milhões. Nós vamos trazer detalhes no próximo vídeo. Então esse pessoal está envolvido com milhões. E a gente precisa pensar sobre isso de uma maneira objetiva, sem paixões. Porque são pessoas que arrotavam por aí esse discurso de que somos honestos. Então, eu quero saber o que você pensa a respeito disso, qual a sua opinião a respeito disso, coloque aqui nos comentários, muito importante a sua opinião. Quero saber se você realmente ainda acredita que essa família é uma família que não tem corrupção no meio dessa família. Coloque os seus comentários aqui. A gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos, primeiro para que dê o like, né, se você ainda não deu. O like é muito importante, porque aí outras pessoas como você podem acompanhar o nosso material. E eu preciso que você se inscreva no canal. Se inscreva no canal, esteja junto com a gente. Também peço para as pessoas que podem nos ajudar, só se você puder, tá? E se você quiser, claro. Você pode ser um membro aqui do canal. Hoje, por exemplo, ontem ou hoje, nós tivemos lá um material exclusivo para membros, que é uma resenha que a gente está fazendo sobre livros. Então os membros já estão recebendo isso, tanto no Apoia-se quanto aqui no canal. Então eles recebem essas resenhas, a gente já está produzindo material exclusivo para os membros. Então dê essa força pra gente. E se você puder e quiser, qualquer valor pelo Pix, tá bom? A gente agradece a você que sempre ajuda o nosso trabalho, você que está sempre aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom final de semana!